a mais um Expert VetCast, né? O podcast que é justamente para trazer essa veia empreendedorismo, ideias, insights, para você que está pensando em mudar ali, né? Fazer uma transição de carreira, tá no lugar certo. Que bom ter você por aqui mais uma vez junto conosco. Sente-se à mesa, desfrute dos aprendizados, insights que vamos ter hoje. Estamos com uma grande convidada, um grande nome da medicina veterinária. A gente preza por isso, trazer qualidade aqui para vocês, para a gente compartilhar. Já curte, já segue aí o nosso canal, manda para os colegas que também têm essa mentalidade de empreendedorismo. Eu sou o Maicon, né, responsável pelo setor de marketing da Expert Vet, um marketing específico para veterinários, por isso que eu estou aqui também para auxiliar vocês, né, e trazendo sempre convidados de peso que, como a Kevin falou, né, realmente vão agregar no nosso dia a dia ali. E eu sou a Kevin, sou mentora expert, minha expertise, vendas, atendimento ao cliente, posicionamento de você aí dentro do seu negócio. E juntos formamos aí o Expert Vet, uma comunidade para você veterinário. Então, vem com a gente para mais um episódio. E hoje estamos aqui, né, com ela, com uma história, eu já tenho os spoilers, já sei um pouco, né, mas hoje também eu vou descobrir ainda mais sobre a história dela. E hoje estamos aqui, né, com a Amanda Adriana, né, responsável pela Natural for Pets, fundadora, né. Seja bem-vinda, Amanda Adriana. Obrigada, agradeço muito o convite. Estou muito emocionada de vir aqui contar a história. Como eu disse hoje até para as meninas, vou contar uma história que eu gosto muito. Eu acho incrível, a minha. Mas, Nada como se for da própria Exato. história, né? Exatamente. Vestir a própria camisa, isso aí mesmo. e vamos começar do começo, como a gente sempre fala aqui, né? Porque tudo tem uma origem, tudo tem Tudo tem um um começo. início, né? E é justamente isso que muitas vezes trava o pessoal se compara com quem já tá lá, né? Fluindo, sendo que teve muito chão por trás, né? E é isso que eu quero, né, que tu compartilhe com a gente, né? Como que foi o início de tudo isso? Da Sim. ideia, do projeto, Como surgiu, né? como surgiu? Então vamos lá, vamos começar. A Natural for Pets, ela começou lá em 2016. Né? Então já fazem praticamente 10 anos que a gente começa esse projeto, que a gente vive esse projeto. É uma empresa que envolve muito a minha família também. Vou começar a contar como aconteceu. Mas enfim, eu me formei em 2015. Então, em 2016, eu estava iniciando o conhecimento na área de veterinária. Comecei a fazer uma pós-graduação em São Paulo. E o que eu vejo do mercado de São Paulo para Santa Catarina é que tudo acontece uns 5 anos antes lá. E daí começa a acontecer para cá. A minha primeira pós-graduação foi na área de reabilitação. Então, eu começava a ir para lá, ver o que estava acontecendo. Essa parte da fisio estava começando. Aqui em Santa Catarina ninguém fazia ainda. Até que eu tive um módulo da pós que era nutrição na reabilitação. Ali foi tipo assim, eu nem sei o que eu vivi naquele final de semana. Porque até então a gente só escuta na faculdade que era ração, 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 e não podia comer mais nada. O cachorro tava passando mal porque comia um pedacinho de carne. Então a gente tava vivendo isso naquela época. E cheguei lá, o professor começou a falar várias coisas, com comida natural, carne de verdade, comer um brócolis. Eu falei, meu cachorro não vai comer isso, eu tenho certeza. Eu voltei de lá duvidando, sabe? Eu falei, eu vinha no ônibus pensando, ele tá errado, isso não vai acontecer. Cheguei em casa, cozinhei uma comidinha natural, quando eu vi o cachorro comeu. Eu falei, não acredito que ele comeu brócolis. Isso é incrível, mas enfim. Foi algo realmente... Depois dali eu me convenci, eu comecei a seguir aquele professor, entrei em cursos dele, comecei a estudar sobre esse ramo de alimentação natural e comecei a descobrir um universo, assim, por trás, né? E nesse tempo eu já tinha poucos atendimentos, né? Começando, fazia uns 8, 10 meses que eu tava na pós-graduação, tinha poucos atendimentos de fisioterapia, né? Que eu tava no interior de Santa Catarina, numa cidade chamada Rio do Sul, que é a minha cidade natal. Sim. Comecei a fazer alguns atendimentos e tinha uma pacientezinha minha muito idosa, com diversos problemas, era uma Schnauzer, com pancreatite, com alterações glicêmicas, e o tutor falou, não tenho mais uma ração, ela não quer mais comer ração e as rações não se encaixam mais pro problema dela. E eu falei, bom, e se a gente fizer uma comida natural para ela? Ele disse, não, vamos tentar. Fui lá, estudei, sentei, né, poucos cursos, né, como ele não tinha nem pós-graduação ainda, a primeira pós que eu participei daí de nutrição foi em 2019, mas naquele tempo, em 2016, estava com base ainda nos cursos, né, cursos mais prolongados, de finais de semana e mais intensivos também. Fiz a prescriçãozinha, fiz a dieta dela, ela começou a comer aquela comidinha. 2 meses depois, metade das alterações que ela tinha não existiam mais. Nossa. Deu uma grande melhora no exame de sangue. Foi incrível, assim. Aquilo me convenceu de um jeito
E o tutor, assim, emocionado, falou, olha aqui, ela tá muito melhor. E eu via também, eu fazia atendimento de físio, a cachorrinha tava mais fortinha, tudo. Só que aí, o tutor falou pra mim assim, ali, sabe, o anjo sussurrou no seu ouvido. Ele disse assim, tem frases que te impactam na vida, assim, Sim. que parece que a cena congela. Essa foi a primeira cena na minha vida que congelou. Ele disse pra mim assim, ela tá ótima, ela tá bem, mas eu não tenho tempo pra cozinhar pra ela. Aí, o anjo, e se eu cozinhar pra ela? Eu cozinho e entrego pra você 30 dias na sua casa, as marmitinhas dela pronta. O que você acha, Ani? Pode ser, vamos fazer. Eu saí dali, fui no mercado, já comprei tudo que eu precisava, cheguei em casa, na casa da minha mãe, né? Quando eu falo cheguei em casa, a casa da mãe. Comecei a preparar as comidinhas dela, fiz as marmitinhas, entreguei na casa dele. E aí eu comecei a ter mensalistas, né? Ter os cãezinhos que eu atendia, acompanhava na físio, tinha feito uma dieta. O tutor não tinha tempo de cozinhar, né? Que basicamente empreendedorismo é aquilo, que dor você resolve. A dor do tempo da cozinha ali. E comecei a preparar essas refeições e entregar mensalmente. Então foi ali que a gente começou a criar a comida congelada da Natural for Pets. Foi a partir dessa história. Eu costumo dizer que essas coisas, elas acontecem quando um louco encontra outro, né? No teu caminho, tu encontrou dois aí já, pelo que eu vi. O tutor e a tua mãe, que já liberou a cozinha ali naquele primeiro momento, né? Minha mãe, ela tem outras cenas ainda, maiores. Vamos falar dela, então. Mas deixa eu te dizer que esse negócio do brócolis, eu entendo, doutora. Compartilha da tua dor, porque eu chego para atender meus pacientes e falo, né? Não dá esse petisco, esse aqui não é indicado, ou porque tem alguma doença já, alguma coisa. Vamos tentar brócolis, vamos tentar uma abobrinha. Eles me olham com uma cara de assim, bem como tu, pro teu professor. Não, o meu cachorro não vai querer trocar aquele petisquinho todo colorido por um brócolis. E dá certo, muitas vezes, né? Claro que cada caso é um caso, mas dá muito certo, né? Uhum. E outra coisa, resolver a dor, né? Então, para você que tá aí nos assistindo, é isso, né? São sutis sinais que a gente precisa estar com os nossos olhos e ouvidos atentos na nossa rotina para entender o que o cliente está precisando, o que ele está buscando e, claro, que seja algo que eu me disponibilize também a fazer. Se daqui a pouco pega uma veterinária aí, um veterinário em casa que não leva jeito com a cozinha, já não seria um negócio para ele, né? Sim. Mas daqui a pouco pro colega do lado. Então, é assim que vai vindo as ideias, né? Muitas vezes, agora eu fui lá na raiz, assim, você que tá ainda trabalhando em clínicas, hospitais, em outros lugares, às vezes pensa em dar esse passo, mas não sabe nem por onde começar. Então, fique atento na sua rotina, né? O que está acontecendo aí que talvez seja uma dor de um cliente que você pode resolver. E aqui, veterinário, né? Vamos falar dor no empreendedorismo, como a doutora falou aqui, é algo que você vai resolver pro cliente, não pro seu paciente, nesse caso, né? Então, a gente está falando de alguma fresta que tem ali que ele não consegue e você consegue auxiliar e aí já começar e já sabemos que já tem um início de um empreendimento de sucesso. E o que me chamou a atenção também é isso, a gente está atento. Porque muitas vezes na correria, por isso que a gente diz, né? Às vezes a gente tem que estar atento e presente naquele momento. Porque se não tivesse atento ali à necessidade do teu cliente, tu viu que ali, a dor, né? Voltando para a questão da dor, era que ele não tinha tempo, né? Não ia adiantar o anjo falar, né? Se não tivesse atento para escutar, né? Então... E aí entra uma coisa, Marco. Eu tinha tempo, porque eu estava naquele meu período recém-formada. Que muita gente é ansiosa nesse período, eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer, eu tô perdida. Eu estava ali atenta, eu queria fazer, mas eu não sabia o quê. Eu tava sendo, sabe quando você tá... Deve ser a frustração do jogador que tá no banco, sabe? Eu quero entrar. Todo e gás. eu tava ali. Aí eu não tenho tempo pra cozinhar. Eu cozinho, eu estou dentro. Tem que se dispor também, né? Não dá pra esperar cair do céu, né? Alguma coisa a gente precisa se mover pra fazer acontecer. Por falar em se mover, financeiramente, porque tu comentou aqui que tu era recém-formada, tava com esse desejo no coração, mas a gente sabe que a vida do recém-formado não é fácil financeiramente falando. Sim. Como foi o investimento nessa tua empresa? Como que aconteceu? Conta pro pessoal. Tá. Não, mas peraí, essa pergunta tá muito no futuro, tá muito na frente. Não, a gente continuou crescendo aos pouquinhos, né? O que eu sempre digo, assim, para muitos recém-formados, eu tenho muito estagiário na minha clínica que tá chegando agora e ele se forma e ele fica, doutora, eu não sei o que fazer. Eu falei, faça, sabe? Eu não tenho... É algo que eu conto muito para eles. Meu primeiro emprego foi um laticínio. E eu ganhava muito, muito menos que um salário mínimo. E muitas pessoas me perguntavam assim, por que você vai? Eu falei, porque se eu ficar em casa, o que eu vou fazer em casa? Eu vou ver a novela, vou fazer o almoço, vou no mercado, eu não vou fazer nada em casa.
Então, assim, eu ia, porque lá eu ia ter experiência, eu ia estar convivendo com outras pessoas, eu convivia com uma engenheira de alimentos, eu ia. Ah, tem um plantão, eu vou. A minha fase de recém-formado, que muita gente não sabe, é que as empresas, o CNPJ mesmo, ele foi aberto, os dois que eu tenho, né? Ambos que eu tenho, 5 anos depois de eu me formar. Então, tem gente, às vezes, que tá com 1 ano de formação Verdade. e já tá, ai, mas eu preciso empreender, eu preciso ser gigante, eu preciso crescer. Cara, a minha fase recém-formada durou 5 anos, até realmente eu me tornar empresária, sabe? E então, assim, Kevin, claro, depois de um tempo, eu vou contar agora o passo a passo da história, mas o meu pai entrou na sociedade também. Então, ali foi a hora que a minha família entrou junto e a gente entrou oficialmente, criou a Natural for Pets, ela abriu um CNPJ e montamos a fábrica, sabe? Mas Mas tu. É, que eu Desculpa, ia- Márcio, mas o que tu. Acho que tu nem chegou a citar ali, né? Porque isso aí eu tinha visto. A gente conversou nos bastidores. A Kevin, eu acho que ela tá se referindo ao quê? Porque muita gente diz, eu não tenho como começar porque eu não tenho dinheiro. Ah, não tenho como começar porque ainda eu não fiz a pós tal. Não É, tenho porque começar porque eu não tenho os equipamentos corretos, né? sim. A história do fogão três 3 bocas, bocas, é. né? Nem Vou 4 contar, bocas. vou contar. Porque é isso, né? Isso aí chamou muita atenção, a gente conversou nos Mas foi isso bastidores, que ela né? comentou também, né? Ela precisou acreditar, ir atrás, vou me mover mesmo, que vai me pagar muito mal. Tu comentou já aqui, já deu um spoiler, que os teus pais entraram, mas eles entraram depois da tua decisão. Sim, Não foi uma 5 coisa. anos depois. Vai lá, vai Imagina. lá, o que tu precisa, eu vou investir. Não, eles viram provavelmente essa tua sede e aí entraram juntos. Então, conta pra gente essa história, já tô curiosa. Vamos lá. Petisco. Aí é a história que o Maicon quer saber. A linha de petiscos, né? Eu precisava usar no meu atendimento um petisco que fosse muito gostoso, que os cachorrinhos gostassem. Como era fisioterapia, eu tinha que convencer eles a fazer, a caminhar, a sentar, a passar obstáculos. E os petiscos que tinha no mercado, eles cuspiam fora. Os tutores eram exigentes, os cachorros às vezes tinham alterações, eu não podia usar qualquer petisco. Um dia eu saí do meu atendimento e pensei, eu vou fazer um petisco para usar no meu atendimento, um petisco exclusivo para mim. Passei no mercado, comprei os produtos. O primeiro que eu desenvolvi foi banana, canela e mel. Fiz os petisquinhos e comecei a utilizar. Os cachorros adoraram. Então, primeiro que eu apresentei, ele ficou fissurado, adorava, sentava. E aí, de novo, chega o tutor, né? O anjo no meu anjo. ouvido. Que petisco que tu usou nessa sessão? Eu falei, um petisquinho que eu fiz. Tu tem para me vender? Tenho, claro que eu tenho. Eu não tinha. Eu falei, semana que vem eu trago pra você. Ela disse, pode ser 3 pacotinhos já. Eu falei, bom, já tenho 3 pacotinhos, né? Mas enfim, vamos começar. Cheguei em casa, comecei a produzir os petisquinhos e ali eu começava a vender para os tutores. Eu fiz algo que a gente chama no empreendedorismo do aumento do ticket médio. Então, a minha sessão lá, que na época era R$80, cada pacotinho de biscoito era mais 10, então eu vendia mais 2, 3 por sessão e a gente começou um aumento de ticket médio ali. Evelyn, o que acontece depois disso? Eu não tinha uma marca. A clínica que eu trabalhava falou assim, esse petisco que tu tá vendendo, eu queria vender aqui na frente do balcão. Eu falei, mas eu não tenho um rótulo, não tenho uma data de validade, eu não tenho nada. Ele assim, então produza, Amanda, sabe? Você precisa ter um rosto, uma marca. Esse petisco tem que ter um nome. Bom, eu saí com isso na cabeça, né? E tu fica ali martelando alguns dias. Aí, da onde eu tirei o nome Natural for Pets? Naquele final de semana, eu tinha pós-graduação em São Paulo e eu tive aula com uma professora que tem uma franquia, não, uma redezinha de fisioterapia dela que é Physio for Pets. Aí dali eu vim pensando a noite inteira no ônibus, cabeça encostada na parede, aquela crise existencial da primeira pós-graduação. Tu fala, nossa, será que eu tô fazendo o negócio certo? Será que eu não tô jogando dinheiro fora? Será que vai me trazer retorno? E de repente me veio esse estralo na cabeça. Eu falei, Natural for Pets, tá ali. Eu tirei da aula que eu tive no final de semana, da clínica da professora, a ideia do nome Natural for Pets. Bom, eu cheguei em Rio do Sul, cheguei de volta na cidade, eu pensei, bom, eu preciso de uma cara, uma logomarca. E naquele tempo, a gente não... Eram 10 anos atrás, né? A gente não tinha a inteligência artificial que tinha hoje. Eu precisava de um designer, né? Fui até alguém que eu conhecia, cheguei lá e falei pra ele assim, eu preciso de uma marca. Eu quero fazer algo assim, é Natural for Pets, o nome, e eu preciso ali que tenha uma identidade, que seja um cachorro, um gatinho, tudo. Ele falou, tudo bem, vai ser R$600. Daqui uma semana vai estar pronto. Eu falei, tudo bem, pode começar a fazer. Daqui uma semana eu volto. Daí eu te pago e já levo o material. Tá bom. Olhei na minha carteira, eu tinha 100. Saí dali, fui numa loja de produtos naturais. Eu comprei tudo esses 100 de matéria-prima. Eu comprei aveia, mel, banana orgânica. Cheguei em casa e comecei a fazer o biscoito. Passa minha mãe pela cozinha. O que
tá fazendo? Eu falei, mãe, eu tô fazendo uns biscoitos, porque eu vou vender 60 pacotes a R$10, vou pegar R$600 e vou pagar o design e daí a gente vai ter uma marca. Ela olhou assim, tipo, meu Deus, eu lembro até da cara dela, assim, uma expressão meio de pena, meio de, o que estamos fazendo aqui? Ela disse, tá, eu vou te ajudar, porque eu quero arrumar aqui, quero fazer um café pra mim, tu tá ocupando a minha cozinha. Hoje eu tenho cozinha, eu sei que é muito ruim quando alguém ocupa a sua cozinha. Então, minha mãe tinha esse sentimento comigo. Mas deu tudo certo. Vendi os 60 pacotes, cheguei na semana seguinte, entreguei os R$600 e eu saí de lá com um pendrive, né? O ano era 2016, lembro disso. Saí de lá com um pendrive. Pensei, bom, mas eu ainda não tenho um rótulo. Eu pensei, bom, vou ter que ir na gráfica agora. Fui na gráfica. E parece que eu tive um déjà vu. Cheguei na gráfica, porque o pessoal deve perguntar, por que tu não mandou um WhatsApp? Porque o ano era 2016 e era no interior de Santa Catarina. Lá a gente negociava no olho ainda, né? Cheguei lá e falei, olha, eu preciso imprimir aqui, ó, esse rótulo, esse cartão de visita, tudo. O moço abriu lá. Não, tudo bem, vai dar 2.000. Eu falei, tá, então tudo bem, pode fazer semana que vem, 15 dias. Ele me deu prazo de 15 dias. Falou, 15 dias vai estar pronto. Daí tu vem aqui, pega o material e paga. Eu, ok, fechou. Olhei na carteira, quanto que eu tinha. R$100. Eu falei, vamos pro mercado de novo. Fui lá, comprei matéria-prima, cheguei em casa, passa a mãe na cozinha. O que tá fazendo? Eu falei, mãe, agora temos que fazer 200 pacotes. 200 pacotes a R$10, a gente vai ter um rótulo. E inclusive trouxe aqui, Kevin, pra mostrar pra vocês. Esse foi o primeiro rótulozinho da Natural for Pets, ó. Que a gente criou. Aqui eu podia colocar ele no pacotinho de biscoito. Então, se tivesse um cupcake, um biscoito, eu colocava com lacinho. E dentro dele, aí eu colocava a data, o que que era, o sabor, o peso, a validade. Enfim, então esse foi algo que a gente criou na época. Foi o nosso primeiro rótulozinho. Legal, nossa, bem bonito. Então pra foi ter, o quê? 10 anos? Esse foi de 10 anos atrás? 10 anos atrás. Nossa, mas já tá muito lindo pra ter sido de 10 anos atrás, uau. E ali a gente começou. Assim, teve algum grande investimento, aí a gente começou a trabalhar, a produzir, guardar o dinheiro para daí realmente a gente conseguir começar uma indústria e fazer esse investimento futuramente. Mas, realmente, assim, é algo bem todinho que poucas pessoas estão dispostas. Então, assim, eu sabia que eu estava fazendo 200 pacotes e esse dinheiro não ia ficar para mim. Foi algo, assim, que até nesse dia, eu contei pro Michael antes, foi algo, assim, que chegava a cortar os dedos, né? Porque era aquela 200. forminha de aço e ali a gente cortava biscoitinho por biscoitinho, assim. E a gente revezava os dedos já, porque no final não tinha dedo, já que não tivesse um corte. E eu com a mão esquerda. Mas era realmente um volume grande, mas eu queria muito aquilo, eu queria que aquilo saísse do papel, então a dor nem importava, né? Sim, justamente pegando esse ponto, né, de sacrifícios que a gente passa, né, que muitas vezes não aparece, é o bastidor, que nem a gente diz, né, a gente conversa, vai aparecer muitas vezes aqui, você que está assistindo, é os bastidores, tu vai dizer, nossa, não imaginava que a pessoa passou por isso para hoje estar assim, né? E é a realidade. Bem-vindos à realidade do empreendedorismo e esteja apto a passar por isso também, né? Porque quem paga o preço vai colher lá na frente, né? E pegando esse ponto, me conta aqui, conta para quem está assistindo também a gente, o que faz, né, nesse momento, tá lá, né, fazendo os biscoitos com os dedos já detonados, o que te fez não desistir? Eu vi um propósito muito grande, né? Como eu digo, tanto o bem-estar para os animaizinhos, o resultado dele nos exames, isso me fazia não parar. A aceitação deles, tanto por parte dos tutores quanto dos pets ao produto, era muito bom. É isso, principalmente que a gente sabe que está fazendo algo que é bom, que não faz o mal, sabe? Então, é o que eu penso. Um dos nossos, que a gente chama de propósito da marca, é promover saúde através de alimentos. Então, a gente está dando um petisco que a gente sabe que aquilo não está causando mais mal do que bem. E assim por diante, desde a alimentação, Michael. Então, assim, eu acho que a gente tinha um propósito muito definido e esse feedback, assim, né? Cara a cara, não é que eu lancei um produto e não tinha contato com quem comia. Eu tinha contato com meus consumidores e isso, assim, te motiva muito. Nossa, meu cachorro mudou muito, a vida dele, ele adora esse petisco, ele não pode ficar sem, eu tenho que vir aqui toda semana buscar. Acho que isso, assim, não te deixa parar, sabe? Isso, pra quem é empreendedor mesmo raiz, esse feedback é o que mais te movimenta pra frente, tá? Comentou um pouquinho que os teus pais entraram aí nessa jornada contigo, né? E compraram a tua ideia, né? Conta como que foi esse processo, então, de alavancar a tua empresa. Como é que ela foi crescendo? Como é que as pessoas foram chegando? A minha mãe, então, desde esse tempo, que ela queria que eu parasse de usar a cozinha dela, por isso que ela me ajudava para ser mais rápido, para ela poder voltar às atividades.
A gente começou a produzir biscoitinhos, as dietas, ela começou a me ajudar. Aí, nesse tempo, é o que eu contei já, a gente tinha um fogão de 4 bocas que funcionavam 3. A gente começou com panelas pequenas. Aí, a gente foi evoluindo, pegava o dinheirinho que entrava, comprava uma panela grande. Troquei o fogão lá de casa, então a gente comprou um fogãozinho novo, que daí tinha 4 bocas para poder trabalhar, era mais fácil. E a gente foi indo. A gente comprou um freezer horizontal. Chegou um momento, assim, o ano era 2019. Meu pai olhou pra gente e falou assim: tá, onde é que vocês vão parar com isso? Eu falei: não sei. Já tinha na nossa sala, num apartamento antigo, tinha 2 freezers grandes. Ele falou assim: não, então vamos transformar a Natural for Pets em uma indústria. Vamos fazer exatamente o que tem que fazer. Eu falei: olha, pai, o caminho eu sei que é muito sofrido, porque a gente vai ter que nos legalizar e ter uma licença que é do MAPA, que é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, assim, é muito mais difícil do que ter aqui uma liberação na cidade, né? Tipo, uma vigilância sanitária é um selo muito importante. Ele falou: pô, mas vamos dar entrada. Isso levou 28 meses para a gente entrar no mercado. Então, assim, eu achei que ia ser difícil, mas foi mesmo. E, nossa, cara, nesse momento, assim, foi algo que eu vinha até pensando, assim, é que vai passando o tempo, tu acaba até esquecendo, sabe? Mas cada etapazinha eu tinha que juntar muitos documentos. Então, eu tinha que ter uma licença na prefeitura. Eu ia lá, eu recebi um não. Eu tinha que ter uma licença no meio ambiente, era outro não. E aí, a gente tinha que resolver esse não. Então, assim, era tanta porta na cara, era tanta batida que tu pensava: nossa, eu tô cansada. Mas eu consegui. Em fevereiro de 2020, eu tinha juntado todos os documentos, protocolados, registrados em cartório, tudo certinho. Levei pro mapa. Eu lembro disso. Eu tenho esse flash na minha cabeça do dia que eu saí lá do córrego, vim até São José no mapa, peguei essas 300 páginas, era enorme, assim, todos os documentos que eu tinha juntado, protocolei e coloquei dentro do Ministério da Agricultura. Em março de 2020, o que acontece? Pandemia. O meu processo fica parado dentro do mapa. Nossa. Eu até esqueci do processo, porque eu já imaginava, eu sabia que ali ele ia ficar 6, 8 meses parado. Mas ali com a pandemia, tudo mudou, né? Em maio de 2020, o fiscal entra em contato comigo. Ele fala assim: oi, estou com o teu processo aberto aqui no mapa. Só que as folhas, o processo impresso, está preso dentro da sede e eu não posso entrar lá. A sede está fechada e ninguém mais pode entrar lá. O que eu preciso que você faça? Que você reimprima tudo, autentique tudo, digitalize quer dizer, no popular, mas escanear, e anexe tudo agora nesse novo sistema do mapa, que era um mapa sem papel. Eu falei: cara, não acredito, cara. E lá comecei eu. Peguei todos os arquivos, imprimi. É difícil, porque era um tempo que o cartório também estava fechado. Foi, nossa, bem burocrático. Eu descobri um xerox aqui na cidade que a pessoa morava, tipo, em cima, atrás. Então, ele conseguiu digitalizar tudo para mim um pouco mais rápido do que eu poderia fazer na época. E aí, eu consegui. Botei oficialmente de novo o processo no mapa. Então, assim, não, a gente teve tanto, sabe? Que às vezes tu fala: não é possível. Agora eu vou desistir. Botamos lá. Aí, em fevereiro ali no começo de 2021, a gente recebeu a aprovação, em janeiro. Em março de 2021, a Natural for Pets oficialmente entra no mercado. Aí, a gente reformou a casa, pegou uma casa da família. Aí, como meu pai e minha mãe eram sócios, a gente pegou a casa da família, reformou e criou a indústria Natural for Pets. Que legal. Foi isso. E nesse meio tempo que o processo ficou preso, vocês continuavam produzindo em casa? Como é que foi? Sim, a gente tinha produzido em casa, né? Mas era uma produção muito pequena, assim. Sim, Era era uma algo produção assim artesanal. 10, 15 cachorrinhos que comiam Natural for Pets na época, né? Era o que a gente também podia produzir em casa e Sim. guardar nesses freezers, né? Uhum. Então, era algo muito pequeno. Só que nesse tempo, depois, ali em 2021, a legislação até flexibilizou um pouco para as cozinhas caseiras começarem a atuar. Mas até então era bem rígido, assim. Então, a gente não podia comercializar, não podia dar um passo maior, sabe? Então, a gente foi realmente bem aos pouquinhos. Daí, em 2021, a gente pôde criar rótulos, montamos freezers, começamos a colocar os pontos de venda. Aí a coisa começou a aparecer realmente aqui no mercado de E Florianópolis. só pra gente ter ideia, né, disso ali aqui na cozinha lá, na produção mais artesanal, em torno de 15, né? Hoje, pra gente ter uma ideia, qual é o alcance de vocês, questão Só da... pra gente equiparar. Só pra O que a gente mostrar tá esse- falando? esse crescimento. Hoje eu ainda perguntei, eu mandei mensagem na fábrica, eu falei: cara, eu preciso de um número exato Sim. de cães mensalistas que a gente está trabalhando hoje. Mensalistas são aqueles cãezinhos que fazem uma dieta especial e retiram todo mês, né? Sim. Nesse ali, a gente hoje tá com 314. Uau. Nossa. Daí fora que legal. os outros que consomem a parte do freezer. Então, eles também consomem, só que eles não têm, tipo,
uma mensalidade, Recorrência, uma né? recorrência, né? A gente sabe, são clientes que vêm toda semana na lojinha, compram e tudo. Então, a gente vê também um crescimento, Michael, assim, por toneladas de comida produzida, né? Então, hoje a gente praticamente já bate quase 2 toneladas mês. Uau. Então, tá aumentando bastante, assim. Que legal. nossa E É, pontos de produção. venda, quantos que tens hoje? Nós temos 10. Só que um é a nossa loja física. Então, vamos pensar em 9 freezers ali espalhados aqui pela cidade de Florianópolis e a nossa loja física própria da marca, que é no Córrego. No Que Quer dizer, legal. mentira, no Santa Mônica. Era no Santa Córrego. Mônica. Vou contar agora. Teve a mudança. A gente hoje tá no Santa Mônica. Que legal. Legal. Até a Kevin fala muito, né, nas mentorias em si, o propósito, né? Eu vi ali, tu falou, né, questão de propósito, para não desistir, o porquê que a gente faz o que a gente faz, né? E muitas vezes a gente esquece, né, o porquê que a gente começou, né? Que nem tu comentou ali, eu fui lá fazer os cálculos né, e comecei a relembrar. Teve uma cliente minha de marketing que esse tempo a gente foi também fazer o arrumar a casa dela lá, organizar o perfil, e eu perguntei para ela, quantos clientes tu já, né, impactou? Quantas vidas tu já impactou? Ela, nossa, Michael, eu tenho 15 anos, nem sei mais. Ela foi calcular, ela, meu Deus, olha quanta gente eu já atendi, Já atendi. e eu nem me lembrava mais. Uhum. E muitas vezes é isso. É importante a gente estar ali com esse processo, né? Relembrando por que que a gente começou, relembrando, né, o que aquele produto, né, que a gente faz, ou aquele serviço que a gente faz, gera de impacto. Imagina, de 15, né, para centenas, Uhum. né, de vidas que tu tá impactando todos os meses isso, né? Todos os meses. Toneladas de Imagina. alimento. E isso é Entendeu? algo que às vezes a rede social te traz de volta, sabe? Do nada chega um comentário numa postagem de algum cliente, fala, oi, meu cachorrinho está comendo, né? Essa comidinha salvou meu animal, meu cachorro ama esse petisco, é o único que ele pode comer. Assim, principalmente hoje, com muitas intolerâncias alimentares, os cães estão com dietas muito restritas. Então, nós temos proteínas um pouco raras, tilápia, pato. Assim, ainda bem que eu achei um petisquinho que ele pode comer, que se adapta na dieta dele. Porque é muito triste pro tutor não dar nada, né? Ah, eu tô só Sim. com essa raçãozinha, não tenho nada pra dar pra ele. Mesmo é pro psicológico, muitas vezes, do tutor até, né? É um Que momento, pra né? se sentir É um bem, momento, às né? vezes, Que do tá tutor fazendo com o o pet. melhor, né? É. Oferecendo o melhor. Bem E isso. voltando, né, para essa questão de crescimento, né? A gente sabe que conforme vai crescendo, a responsabilidade vai aumentando, né? E agora a gente vai falar ali, como é que tu fez a transição? Porque não dá para ficar no operacional, né, o tempo todo. É. Né? Se a gente fica no operacional, a gente acaba não crescendo. Como tu fez para fazer sair, né, da produção lá do Do biscoitinho. biscoitinho, cortar o dedo, né, para a CEO, né, da Natural for Pets? Esse é um desafio, né? Como eu disse pra ti, eu sigo com o mesmo brilho no olho, com o mesmo empenho da pessoa que cortava o biscoitinho. Só que hoje eu não corto mais o biscoitinho. Eu tô em outra posição. Hoje eu ocupo uma parte de CEO, então a gente tem que direcionar para onde vai, e essa parte, principalmente comercial e marketing, caminham muito juntos e é o que eu mais faço hoje. Então é um grande desafio hoje, termos a loja física da marca, temos e-commerce próprio, trabalhamos com marketplaces, temos a venda do CNPJ e tudo sempre tem que conversar. Então, nós vamos entrar na Black Friday. Tudo tem que ter Black Friday. Tem que estar acontecendo a Black Friday na loja. Então, são várias equipes, são vendedores diferentes. A gente tem que estar comunicando todos. Só que a ideia inicial, quem decide é você. Então, você está aqui e daqui vai sair. Tá? E daqui a gente vai espalhando para todo mundo. É um desafio. Eu sempre gostei de desafios. Eu gosto muito de estudar, de estar acompanhando. No passado, eu fiz o MBA também em mercado pet. Então, assim, eu brinco até, eu falo que sou estudante da academia. Então, eu vou fazer esteira, eu tô lá sempre vendo uma aula, vendo o que a Shopee tá... Como é a estratégia da Shopee, qual é a estratégia A gente tá sempre ali acompanhando, estudando, Michael. E isso é um desafio. Eu consegui sair, principalmente mais do operacional da empresa, eu ainda tenho a responsabilidade técnica lá, então eu faço as visitas, faço coleta de amostra, mando para o laboratório, tudo, sou eu a formuladora de tudo. E principalmente acompanhando o mercado, essa parte do desenvolvimento de produto é muito importante. Porque a gente vai numa feira, vê o que está acontecendo, fala como é que a minha empresa vai conseguir trazer isso, né? Então, e o grande desafio, e que eu acho que a gente não abre mão na marca, é não usar conservantes. Então, tem muita gente que vem, doutora, desenvolve uma pastinha assim, mas como é que eu vou desenvolver uma pastinha? Essa marca aqui tem conservante. Qual é o grande desafio para eu fazer sem conservantes a minha pastinha? Então, assim, é algo também que exige bastante que a gente tem que pensar. Mas não estou tão presente dentro da produção hoje, porque aí eu tenho meu pai e minha mãe, que são os sócios, que conseguem estar lá nessa parte mais operacional, controlando a produção, enfim. Então, lá hoje roda bastante, principalmente com a presença deles.
tá? Mas foi algo também nossa, meu pai nunca, assim, cachorro era lá fora de casa. O cara é dono de uma empresa de faz comida pra É. cachorro. Então, assim, muda Não, o comida não é ambiente só comida, é inteiro, né? comida natural, Natural, né? exatamente. Se falasse, ninguém ia acreditar, né? Mas é Verdade. isso, só que te desafia. Então, você sai bastante daquilo que você tinha de veterinário lá atrás, né? E, claro, daqui a pouco você volta pra tua realidade. Pô, mas esse produto aqui, qual é o benefício dele? Verdade. Vamos voltar pra nossa Mas agora tu deu uma guarda-facu. dica ali que eu já vou deixar, pessoal, às vezes o pessoal passa batido, né? Dica de ouro. A Expert surgiu muito com isso, que é o quê? Trazer o que está de fora do mercado VET para dentro. Uhum. Né? Que nem disse, vai lá, o que que a Shopee está fazendo? Não tem nada a ver É. com o teu mercado, né? Mas como que a gente vai pegar o que está dando certo lá e trazer para dentro? Uhum. Porque é aí que a gente acaba disruptando. Que nem a Kevin em si, ela fez o método ali, que é o quê? Um método que não tinha na veterinária. Ela trouxe de empresas que estavam grandes, né? Treinamentos, e adaptou para dentro da veterinária. Eu, com marketing, mesma coisa. Eu trouxe a minha bagagem de vendas, né? Que a gente falou, o comercial e o marketing tem que andar alinhado. É. E é isso que eu trabalho muito na questão do marketing. Não fazer só post bonito, um videozinho legal, né? Uma edição bacana. É a questão por trás, a mensagem que a gente vai trazer por trás. E tudo isso a gente vai pegar de referência de pessoas que estão, né? Grandes empresas que estão lá fora. Porque se a gente ficar um copiando o outro aqui, né? Dentro do nosso nicho, acaba ficando aquela mesmice. Uhum. E acaba ninguém crescendo, né? Porque fica aquela corrida dos ratos na rodinha ali. E às vezes é Né? uma coisa mínima, como tu comentou. Bom, essa marca tem conservante, então é prioridade minha que os meus produtos não tenham. Como eu vou desenvolver isso? E às vezes tu não vai encontrar resposta olhando para outro produto dentro do mercado veterinário. Vai ter que buscar fora, né? Uhum. E uma coisa muito interessante disso que o Maicon tá falando é justamente o que a gente tá fazendo aqui, né? Um podcast onde a pessoa pode ver na academia, pode ver lavando a louça, enfim. A gente hoje tem muita facilidade de conteúdo. É. Mas mesmo assim, Amanda, eu vejo que as pessoas não têm inteligência na escolha de conteúdos, É. né? Então, assim, a gente não pode deixar o algoritmo nos dominar. Uhum. Precisamos ser intencionais, assim, vou curtir ali no Instagram aquilo que eu quero que o algoritmo me entregue. O que eu... Não, isso aqui é site de fofoca. 2 dedos pra gente se envolver, a gente, quando vê, já tá lendo. Bota ali, não quero mais ver isso, pra nem vir. E aí começa a vir coisas boas. Então, assim, essa é uma dica que também que tu deu, né? Se conecta com coisas que vão trazer esse crescimento, vão fazer com que a gente consiga construir uma mentalidade mais forte, né? Eu fiquei curiosa para saber da tua história. Os teus pais, eles já empreendiam antes de tudo isso? Porque tu comentou aqui já que o cachorro era aquele cachorro da rua, né? Lá em casa também. Quando eu cheguei com o Brucinho, eu falava pra minha mãe, vai lá com a avó. Ela dizia, eu não sou voz de cachorro. Isso mudou com o Sim. tempo, né? A gente consegue, né, ir mudando um pouquinho como é ali o nosso ambiente. Mas eles, na questão do empreendedorismo, eles já tinham essa mentalidade, porque assim, eu vejo que tem que ter coragem, né? Eles já tinham um pouquinho disso na história deles? Não, meu pai ele é formado em administração, mas ele fazia consultoria empresarial. Então, ele implantava programas de qualidade nas empresas. Só que ele estava aposentado, mas mesmo aposentado ainda seguia trabalhando. Então, ali no ano de 2019, praticamente ele estava com a agenda bem vazia, já tinha passado por umas problemas de saúde. Então, aí foi aí que, poxa, mas já que eu estou aposentado, seria legal eu ter uma outra ocupação. Então, acho que a Natural, ela entrou para preencher essa lacuna que estava acontecendo na vida dele naquele momento, né? E a minha mãe já era do lar. Então, quando, né, deixou de trabalhar, ela trabalhava até logo que eles casaram. Depois ela ficou mais em casa para filhos, né? Enfim, rotina ali de atendimento doméstico. E aí a Natural também trouxe para ela algo que ela podia, sabe? Um novo fôlego. Um fôlego. Porque daí ela tinha, trocar o fogão, fazer alguma coisa, fazer um investimento diferente. Ela tinha também um dinheirinho extra que ela conseguia usar para fazer as coisinhas dela. Então começou a surgir essa vontade dela de estar dentro de um negócio. E aí também acho que casou bastante com meu pai, mas eles não tinham nada, nunca tiveram a parte de empresa, né, a veia empreendedora. Fui eu mesmo que jogava pra frente. Sim, eles Vou pra frente, eles vou pra chamavam frente. muito, no caso. Eles, amamos ela, vamos ajudar ela Eu nessa acho que é para loucura. não dizer não, sabe? Que às vezes a mãe não diz não, né? Aham. Então ela olhava assim, meu Deus, 200 biscoitos, então vamos lá. Então aí eles E não da onde tu foi indo. acha que tu tem essa tua veia empreendedora? De onde saiu isso? Olha, boa pergunta, assim, sabe? Eu gosto muito de ler, e eu li muitos livros, assim, já de empreendedores, história de Disney, Starbucks e várias outras que vão surgindo. Eu acho que isso emociona, sabe?
E eu gosto de grandes histórias, né? Tem muitas frases, assim, que eu penso, né? Se você acredita que você pode, se você acredita que você não pode, de qualquer maneira você tá certo. Henry Ford, né? É. Essa aí. E aí Forte. você escreve a tua história, né? A história tá aqui. Agora, como é que ela termina? Como é que vai ser daqui pra frente? Eu acho que isso aí muda tudo. Depois você entende isso e você entende que depende de você exclusivamente. Fala, eu não consigo ficar parada, né? Eu sou uma pessoa inquieta de natureza, assim, sabe? E eu digo assim, se eu não tivesse nada hoje, não tivesse a parte do serviço, que é a clínica, não tivesse a Natural For Pets, eu ia arrumar alguma coisa pra fazer. Eu não consigo, né? Sim. É a pessoa, assim, eu digo, o empreendedor, Inquieta. ele tá sentado na praia olhando a pessoa vender coco e já começa a fazer uma conta. Esse vendedor de coco, se ele Muito vender assim. 30 cocos por hora, né? Tu não faz essa conta? Quanto que ele ganha? Verdade. Cada lugar que a gente vai, a gente quer abrir um empreendimento, né? Ideias temos um monte. O restaurante fala, 3 mesas, ticket médio, tu já começa a calcular. A gente fica olhando as pessoas assim, nossa, essa pessoa ela é tão boa nisso, né? Só falta uma estruturação, da vontade de pegar ela. Vamos junto, ó. Vamos. Né? Só que a gente não tem tempo pra tudo isso, né? Senão a gente quase fazer o dos outros e esquece do nosso, né? Esquece do nosso. Mas é muito legal, porque empreendedores se conectam. Sim, então, com certeza. Frequentemente também, muita gente vem falar comigo, dar esse feedback. Eu também já cheguei em alguns lugares e falei, tu é dono, deixa eu te dar uma dica. Olha só, achei que ficaria legal fazer tal coisa. Então, acho que a gente sempre se conecta, Mas né? isso justamente é a ideia do podcast, surgiu com isso, Sim. né? Que é o quê? Muitas vezes na correria do dia a dia, principalmente os vets aí, né? Que, né, tem as agendas super corridas, né? E já virou um hábito, a gente tenta romper um pouco isso, puxar eles para eles voltarem, né? E é uma maneira deles estarem à mesa com a gente, para trocar essa ideia, né? Para absorver, né? Esses aprendizados todos, né? Mostrar que se tá passando por uma fase difícil, provavelmente não é só você que está passando por essa fase, né? Todo empreendedor que deu certo, os que estão no caminho para dar certo, também estão passando por isso. Então, continua, né? Foca, lembra do propósito e vai para cima, né? É aquela história que a gente diz, né? Tem que ter menos mimimi. Porque esse tempo eu tava ouvindo, até no YouTube, eu também sou da esteira lá, vou pra academia, eu aproveito e já otimizo o tempo, né? Daí eu tava ouvindo ela falar que quando a gente traz, né? Fica com pena de nós mesmos, daí sim desandou. Né? Porque daí o cérebro ele já diz, não, realmente tá cansado, realmente tá muito pesado para ti. E daí vira aquela bola de neve. Né? Quando vem o pensamento de, não, tá muito pesado, não, mas por que eu comecei? Né? E vamos para cima. É que o tempo de arrumar uma desculpa, uma solução é o mesmo, né? Então eu posso olhar para tudo que tá dando errado e me colocar como o coitadinho, ou eu posso pensar como eu vou fazer para fazer isso dar certo, que foi o que tu fez ali. Eu tenho R$100, o que eu vou fazer? É achar uma solução. Poderia pensar, mas coitada de mim, eu só tenho R$100, e aí ele me cobrou 600. Não, né? Eu tenho R$100, então o que eu vou fazer com esses R$100? Vou fazer render, vou multiplicar, né? E aproveito para te fazer uma pergunta desse processo todo aí, já quantos anos então? 11? Praticamente. Eu me formei em 2015, 2016 que a gente comecei. As primeiras postagens no Instagram, elas não estão mais disponíveis, elas estão arquivadas. Mas as primeiras postagens eram de 2016, da Natural For Pets. 2016, Nossa, a câmera do celular, assim, a qualidade da postagem, da foto, mas era assim que a gente começou. Era o que tinha, né? Eu fico imaginando daqui 10 anos como é que não vai ser. Vai ser uma loucura, a gente não pode nem imaginar. Sabe, eu tenho algo pra mim que eu sempre falo, assim, eu imagino a cápsula do tempo. E eu tenho vontade de voltar no tempo e encontrar a Amanda de 10 anos atrás. Encontrar ela, dar um abraço, primeiramente, falar, querida, seja forte. E contar pra ela tudo o que ia acontecer na vida dela, sabe? Sim. E às vezes, claro, essa analogia da cápsula do tempo, ela também tem outra volta, né? E o que será que a Amanda de daqui 10 anos tem pra eu contar pra mim hoje, né? Mas então vamos aproveitar, vamos fazer a pergunta, né? Se tu pudesse mandar, né? Não temos a cápsula do tempo, mas... não pode contar a história toda. Não. É uma mensagem. Tu desse uma dica, uma frase ali, um insight pra Amanda, uma mensagem pra Amanda lá, que tava começando. Meu Deus, né? e agora Amanda, ficou difícil. Isso. É uma mensagem de WhatsApp Uma frase. do tempo que os créditos eram por caracteres. A gente é desse tempo que tinha que abreviar tudo, né? Meu Deus, a gente tá entregando a idade aqui, não parece com as nossas cuts, né, mano? Vamos deixar segue. assim. Eu diria pra ela, falar assim, não, pensando em caracteres, não desista que vai dar certo. Sabe? Me mande uma mensagem. Seria suficiente, eu acho. Né? Eu acho que seria. Se eu sem mensagem cheguei aqui, imagina se viesse uma mensagem. Mas teve um momento nesses 10 anos, assim, que tu balançou pra desistir? Com certeza, né, Kevin? Tem
vai te aparecendo. Às vezes tu pergunta assim, sabe? Poxa, mas será que é realmente pra mim? Porque é tanto não, é tanta porta na cara que tu fala, poxa, mas que difícil. E às vezes a gente investe, mas até hoje, né? Agora a gente vai pensar no e-commerce. Vamos estudar, vamos montar a campanha, vamos trazer uma pessoa para a equipe, a gente fica, a gente insiste, bate na porta. E, enfim, os desafios, o que eu digo para todo mundo, nunca vai ficar mais fácil. Você vai ficar mais forte. Sim. Tá? Você tem problemas no teu dia a dia que há 10 anos atrás, realmente, aquela Amanda sentava e chorava. A de hoje, bate no peito e fala, isso aqui não me abala. E, na verdade, quanto mais desafios vão chegando, tu vai vendo que aquele primeiro desafio nem era tão difícil. Nem era tão difícil. Você que transformou aquilo numa montanha, sabe? Assim, você vai ficando muito mais forte, os desafios, eles não param de chegar, sabe? E, claro, o desafio, assim, qual era o nosso problema lá em 2016? Vamos falar bem claro, às vezes, a gente fazia os biscoitinhos num forninho Fischer. A gente não conseguia chegar numa umidade ideal. Então, o nosso produto, ele não tinha muito tempo de validade. Ele mofava com um mês de prateleira. Então, a gente teve que aprender a dominar a arte da desidratação, de tempo de forninho, desidratação do assado, para a gente ter mais tempo de validade. Hoje, o nosso problema é outro. Entende? Então, hoje eu olho para o problema de 2016 e falo, nossa, Nossa. bobeira, Fichinha, é só porque resolve a em 5 umidade minutos. estava alta. Uhum. Isso aqui é simples. Agora, hoje é outros problemas, entende? Uhum. Então, por isso que eu digo, a gente vai ficando muito mais forte. Quantas pessoas hoje são na equipe da Natural for Pets na fábrica, né? Que estão ali com vocês? Na fábrica, a gente tem 9 colaboradores diretos. Daí, aqui em Florianópolis, a gente opera filial, que é a parte comercial, que tem mais 2 diretos. E aí, claro, tem um pessoal terceirizado, que é marketing, tráfego, e-commerce. Então, a gente tem O ecossistema uma equipe, cresce, o ecossistema né? todo. Uhum. Uhum. E eu vejo nas mentorias, né, uma dor muito forte dos empresários é equipe. É uma das dores, assim, que a galera, meu Deus, deve ficar de cabelo branco. Hoje, tu gerindo essa tua equipe, qual que tu acha que é o maior desafio? E com a mentalidade que tu tem hoje, que provavelmente não é a mesma de 10 anos atrás, não vai ser a mesma daqui a 10 anos. Não. Mas com a mentalidade que tu tem hoje, qual é o caminho para resolver esse conflito? Qual é o maior conflito e qual que tu acha que é o caminho bom, indo por aqui é onde mais dá bom? Eu vejo que é botar no teu colaborador a tua paixão, né? Implantar nele. E claro, o que eu digo, o meu colaborador, o meu funcionário, ele tem que entender que ele não trabalha para mim. Ele trabalha para ele. Então, hoje, o meu maior desafio é criar um ecossistema dentro das minhas empresas onde eles enxerguem crescimento. Seja através de uma meta, de uma comissão, que eles tenham tanto interesse quanto eu que a minha empresa cresça. Né? Então, acho que ele, a partir do momento que ele começar a fazer parte de algo maior, ele entrar e eu falar para ele que ele vai ter um crescimento, e ele lutar por isso também, porque é isso, ele até pode ser apaixonado pela minha história, por mim, pelo meu produto, só que aí no final do mês, o que importa para ele, necessariamente, é o que ele está ganhando com isso. A partir do momento que ele olhar para a Natural for Pets, assim, dentro dessa empresa eu estou crescendo e eu vou crescer junto com ela, ele vai se dedicar tanto quanto, sabe? Então, isso é nosso maior desafio hoje, fazer com que todo mundo seja visto, reconhecido e que realmente também queira vestir a camisa da minha empresa. Tem pessoas que não vão se conectar e tá tudo bem, né? Tá tudo ok, às vezes vai achar uma proposta melhor e eu mesmo digo assim, se você achar uma coisa melhor, vá, sabe? Não tem por que você Não queremos ficar pessoas aqui, né? infelizes aqui trabalhando, A gente tem né? que estar Queremos... motivado, tem que acreditar no que tá acontecendo, mas esse é o nosso maior desafio, assim, acho que como empreendedor é isso, encontrar pessoas que vistam a camisa, mas da minha parte é fazer o meu colaborador entender a função dele e ver crescimento também do meu lado. Show. Tá? É um vestir a camisa de verdade, né? Não é aquela frase motivacional que o chefe, não o líder, né? O chefe chega lá e fala, eu quero que vocês vistam a camisa. É realmente uma coisa que vem do coração, né? O funcionário tem que querer. Ele por ele tá ali, né? Exato. E agora, conta pra gente um pouco, né? Vamos focar mais nos produtos agora. Que a gente já tá, olha, O povo muito já tá curioso diferente, né? pra Já, saber. né? Já as embalagens já deu pra ver que Tão né, coloridas estão aqui. bem diferentes já, né? Do que era 10 anos Do que atrás. mudou bastante. Começamos com esse pequeno Né, era rótulo, só né, Michael? E agora já tá um pouquinho diferente. Bom, eu trouxe aqui pro podcast hoje só alguns produtos que são da nossa linha que não requer congelamento, né? Porque a gente tem uma grande linha ali de congelados. Mas aqui eu trouxe os nossos, pelo menos um de cada, né? Esse é da linha de desidratados, né? São os desidratados, as carninhas especiais, um alimento mais premium. Então, esse que eu trouxe, acho que é até o filé de tilápia. Não, peito de frango, esse aqui. O peitinho de frango, que é o nosso campeão, todo mundo adora um peitinho de frango Queridinho. desidratado, Sim. queridinho.
Esse é da linha dos assados, então os petiscos assados foram aqueles primeiros que a gente fez, tá? Foi os que eu fazia ali pra vender. Começamos com banana, canela e mel, esse é o de cenoura, a gente tem de beterraba também e dadinho de tapioca com amendoim. Então a gente tem 4 da linha assados. A nossa grande novidade do ano é a linha de mastigáveis, tá? Que também foi algo que a Natural levou ali 1 ano e meio para conseguir aprovação para produzir. Então, mesmo sendo uma empresa, a gente ainda tem aprovações que o Ministério precisa fazer diante de cada produto e de cada linha. Então, os mastigáveis também é outro 1 ano e meio ali para a gente conseguir. E hoje está no mercado, então eles são produtos que os cãezinhos utilizam também para limpeza, para roer, para interação, para gasto de energia, né? Trouxe o mastigável aqui, o buchinho bovino, e esse também aqui, que até muda a embalagem também, que é o vergalho bovino desidratado. Esse aqui também é bem legal. E o Aminopet, que é uma proteína desidratada em pó. Esse aqui também a gente usa por cima da ração, por cima da comidinha, tanto para suplementação proteica, quanto também para pets seletivos. Então, assim, animalzinho que tem dificuldade para comer a ração, colocando uma proteínazinha em cima também já ajuda bastante. Estimula, já né? estimula um pouquinho a comer. E me conta, né, como que o pessoal encontra, né? É por pedido por rede social, é no WhatsApp, tu disse que tem os pontos de venda também. Temos. Ou daqui a pouco até o colega que quer, né? Colocar um É, ponto de daqui a pouco, venda, a gente quer aí ser parceiro, né? está comunicando, né, com muitas clínicas, muitos hospitais, muitos que estão planejando abrir, né? Já saber, porque é uma parceria a mais de sucesso, né? Que ele Sim. pode ter ali no estabelecimento dele. Quem quiser adquirir pode buscar a gente para começar pelo Instagram. Lá tem todas as redes sociais, né? Todos os contatos. Então a gente tem hoje quem cuida da parte ponto de venda, tá? Vai ter lá no link da bio, quero revender, quero comprar, né? A gente tem o site da marca. E aqui em Florianópolis nós também temos a loja própria, que fica no bairro Santa Mônica, tá? E também 9 pontos de venda aqui espalhados por tanto Florianópolis quanto São José. Tem Palhoça também, a gente tem um. Então, assim, temos pontos de venda, lá também tá tudo listado, pode entrar no Instagram que a gente passa para você que tá assistindo. E quem quiser revender também, entre em contato que vamos colocar um freezer e vamos trazer esse cliente para você também. Esse cliente do produto natural, ele tá cada vez acontecendo mais, né? Como a gente comentou antes, o pessoal está exigindo e buscando isso também nos pet shops e clínicas. Eu acredito que acompanha o mercado pet, ele acompanha o mercado humano, né? Uhum. Então, hoje aí, adventos de Monjaro, de vida mais leve, mais natural, o tutor, ele quer trazer isso pro pet também, né? Quer trazer a alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, até para que eles possam nos acompanhar por mais tempo, ter uma longevidade, uma qualidade de vida, né? Eu queria te fazer um desafio, doutora. Vamos. Se tu tivesse que falar de um diferencial da Natural for Pets hoje no mercado, com uma palavra, como que tu colocaria? Meu Deus, essa aí que foi Com foi uma fundo, palavra, assim. né? Poxa, Pensa com uma aí, palavra, pensa a gente aí. pensar no diferencial. Eu colocaria muito qualidade. Acho que é o nosso grande diferencial, assim. Eu sou uma pessoa muito exigente comigo, com os meus negócios, e nessa formulação aqui eu sou muito exigente, tá? Várias vezes, né? Houveram muitas propostas ao longo do caminho. Falar, coloca um conservante pra gente ter mais tempo de prateleira, porque daí eu consigo botar outro produto e vender aqui em tal lugar. Eu falo, mas se eu fizer isso, eu vou perder o meu propósito. Né? Então, o nome da marca é Natural for Pets. A gente pode riscar o natural já, né? Então, não tem. Exatamente. Então, assim, isso foi algo que eu nunca abri mão, tá? E questão de formulações também de dietas, falar, vamos substituir tal proteína por outra que é mais barata. Eu falo, não, a gente vai trabalhar com a proteína que tem que trabalhar. Vamos aumentar o volume de chuchu para ficar mais barato. Eu falo, não, a gente vai fazer essa formulação inicial, entendeu? E o meu cliente, ele gosta dessa formulação. Então, se o outro vende com mais chuchu, o problema é dele. Nós vamos fazer essa aqui e eu não abro mão disso, assim. Então, isso é algo que, a palavra qualidade é algo que a gente não deixa de lado. Eu até vi um pensamento, agora eu não vou me lembrar de qual empresa que foi isso, mas pensa, a tua empresa ela tem 10 anos aí no mercado. Se tu não manter a primeira formulação, digamos que ano a ano tu viesse trocando alguma composição. Sim. É só uma. Então, lá no primeiro ano pro segundo, trocou uma composição. Aí do segundo pro terceiro, outra. Ao final, a gente tem 10 trocas e é como tu falou, já não é mais a Natural for Pets. Não é mais com o intuito que foi criado. E muitas vezes a gente vai vivendo a vida, inclusive empresarialmente falando, né? E a gente
vai negociando até com os nossos sonhos. Para mim, aí uma mensagem que ficou, né, da tua vinda aqui conosco é acreditar nos nossos sonhos, porque pelo que tu nos contou aqui, ela foi sozinha, né? Ela foi na cara, garra e na na coragem. coragem e trouxe o povo pra vir junto com ela. Então, tu não foi porque o teu pai disse, Amanda, faz alguma coisa aí pra gente ganhar um dinheiro. Uhum, Não, não. foi tu que falou assim, vamos lá, e vai dar certo. Então, tu foi a principal, realmente, assim, tu foi o vestiu a camisa mesmo antes da camisa existir, É. né? Então, assim, eu sei que é difícil, né? Uma mensagem agora pro pessoal aí que tá nos assistindo. Eu sei que muitas vezes a gente vai receber um não. Olha o que a Amanda nos contou aqui. Quantos não, quanto tempo esperando para liberar um documento, quanto tempo para conseguir fazer as coisas acontecer, mas não é do dia para a noite. Mas eu sei que é difícil caminhar sozinho. Então é esse o propósito do Expert Vet. Nós criamos justamente, eu como veterinária também me vi muitas vezes lá trabalhando, cada um na sua correria, e às vezes a gente não tem com quem compartilhar os nossos medos, os nossos sonhos, e essa é a ideia do Expert Vet. Então, se você não segue a gente ainda na rede social, segue lá, @eu_sou_expert_vet. É uma comunidade, nós temos as mentorias, temos os marketing, mas também temos encontros, onde a gente senta e é isso que acontece, a gente ouve a história um do outro, a gente fala, olha, hoje não tá legal, o meu negócio tá aqui, eu paralisei, e muitas vezes recebe um conselho de um outro empresário, não, mas como a Amanda falou, nossa, eu resolvo em 5 minutos, faz isso, isso e isso, e tu já sai daquele estado de paralisação e continua avançando. Então você não precisa caminhar sozinho, segue a gente lá e vem caminhar com a gente. Sim, com certeza, mas espero que esse episódio de hoje chegue a um grande número de pessoas, de estudantes, né, de pessoas veterinários recém-formados ou já formados há muito tempo que querem mudar de profissão. O que acontece? A gente impacta pessoas que às vezes nem estão no nosso meio, né? Então, acho que isso é incrível, assim. Hoje, a rede social te permite isso, né? Muitas vezes eu posto alguma coisa, às vezes treinando às 11 horas da noite, e às vezes eu escrevo, eu brinco lá, eu falo, você inspira pessoas que nem imagina, né? Não pare, tem alguém se inspirando em você. Sempre tem, né? Então, realmente. E eu vejo, isso é um desafio pessoal meu hoje como líder, né? Então, assim, sou líder, tem muita gente que se espelha em mim. Então, qual é a minha energia hoje para entrar na empresa? Se eu já entrar lá e já dizer assim, nossa, tamo perdido, tamo ferrado, galera. Vai acontecer o pior. Não dá, não dá. Então, assim, tem muita gente que se espelha na gente como líder e é isso. A energia tem que estar lá em cima, vai dar tudo certo, nós vamos resolver, nós vamos atender esse animal, nós vamos vender essa dieta, nós vamos bater a meta, vamos pra cima. Então, assim, e é isso que também para quem é líder tem que ficar a resposta, entendeu? Você inspira pessoas, essas pessoas estão aqui para te seguir. Seja o exemplo, né? O exemplo arrasta. Não adianta você fazer a melhor palestra do mundo, um monte de falas motivacionais, o teu exemplo vai te arrastar. Foi o que a gente falou da camiseta, né? Não adianta falar, gente, vistam a camisa, Vistam a camisa. mas nem tu tá vestindo a camisa da tua empresa, tá desanimado, né? É que nem a gente, o nome já diz, né? Natural for Pets. Só que os veterinários muitas vezes confundem, né? Essa questão, é o pet, meu cliente, né? O pet. O slogan, né? Da Expert Vet em si é isso, é tudo sobre pessoas. A gente vem justamente para confundir um pouco. Por quê? Porque por trás do pet tem uma família. Olha que nem ali a gente botou 100 e poucos pets que tu atende hoje lá, né? De recorrência. 300? 300? 315. 300? Meu Deus do céu, eu me perdi nos números. 300 e poucos, imagina? Quantas famílias tem por trás? Quantos filhos, quantos pais, mães, né? Que estão ali envolvidos, que facilita o dia a dia, né? Quanto impacto tem na sociedade como geral. Assim como o veterinário que está aí assistindo, que acha que, só estou atendendo um cachorro. Quando vê aquele cachorro, né? É o único lembrança que tem da mãe, né? É o único consolo que tem ali, porque de repente que nem a gente às vezes viaja, sai para Santa Catarina, vem muita gente de fora, né? Às vezes é o único família que tem ali e, ou seja, é sobre pessoas, pessoal. Né? Não esqueça que tá atendendo um pet ali, com certeza o foco ali vocês estudaram para isso. O pet tem que gostar do petisco, né? Começa por aí. Aquele pet, ele é o amor de alguém. Mas... Eu já tive histórias, assim, como veterinária, que é incrível. A pessoa chega com aquele cachorrinho e fala assim, olha, doutora, eu perdi minha filha, esse cachorro era dela. Foi tudo que eu tenho. Essa aqui é a minha única lembrança viva dela. Então, se tem histórias que às vezes você escuta, te dá até um choque. Imagino. Mas é isso, é sempre sobre pessoas, né, Michael? Eu tenho uma frase que eu gosto também, que é o rio não bebe a própria água, o sol não brilha para si mesmo. Servir é algo de natureza. Então, assim, eu gosto de servir o outro. Seja hoje no meu negócio de reabilitação, seja no meu negócio de nutrição,
servir é um ato natural e que, para mim, não faz sentido ter outra coisa que não seja trazer esse benefício para a pessoa sair feliz no meu negócio, sair realizada, comprar algo que gostou. Nossa, ganhei minha tarde, meu dia, sabe? Show. Já fiquei aqui com vontade também de saber mais da parte da reabilitação. Essa aí Acho que também vamos ter que vai. marcar uma nova Nossa, conversa. essa história é boa, Isso é história para outro episódio. Outro episódio. Acompanhe a gente, que em breve vocês também vão tirar essas curiosidades. Amanda, Adriana, Mas já acabou. já fui, né? Rápido, né? Dá vontade de fazer um plantãozinho aqui, 12 horas de conversa, né? Agora a gente sabe, né? Porque que vai alguns episódios, né? O pessoal Se vai fazer prolonga, 4, né? 5 Meu horas Deus, aí, porque Gente, quem tá aqui não parece que passou o tempo já. vai voando, né? É porque é gostoso, né? É um bate-papo gostoso, com muito aprendizado. Nem sempre o aprendizado precisa ser um quadro, né? Hoje em dia nem se faz mais, né? Muitos slides, digamos assim. Sim. Às vezes é isso, né? Às vezes E numa tomara que a gente conversa. impacte muitas pessoas que hoje estão em dúvida, pensando o que fazer. Tomara Então, que seja olha ali, ó, Amém. olha pra tua câmera, doutora, e deixa uma mensagem aí pra galera, uma mensagem final. Bom, já deixei muitas mensagens aqui ao longo do podcast, né, gente? Mas quem está nos ouvindo aqui hoje, fica ali uma história que tomara que te ajude, que te inspire, tá? Não desista. Como eu disse, principalmente para o veterinário recém-formado, a minha fase recém-formada levou 5 anos. Então, você às vezes está lá no seu primeiro ano de recém-formado, seu segundo ano e está se cobrando. Não se cobre, só vai. Recebeu uma proposta, vai, não pensa muito, sai de casa, começa a acompanhar a rotina de algum lugar. Às vezes você vai estar trabalhando para alguém e vai ter uma ideia e vai conversar com alguém e vai te trazer um insight. Como eu brinquei no começo, um anjo sussurrou no seu ouvido, vai haver vários anjos ali sussurrando e uma hora você vai com certeza abraçar e pegar e a tua hora vai chegar. Então não desista, siga firme e vai dar tudo certo. Lembra disso. Muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra, né, te ter aqui com a gente, conhecer mais dessa história, né, nos inspirar também, porque a gente, os primeiros inspirados aqui é nós já, quando a gente está convidando vocês ali, ouvindo já uma breve resumo. Sim. Pessoal, fiquem ligados, né, esse foi apenas mais um episódio, né, dessa nossa temporada que tá com convidados incríveis. Então, fica ligado aí, que em breve traremos ainda mais convidados com super histórias e para te inspirar aí a alcançar teus objetivos também, né? Bora pra cima, bora vestir a camisa do seu negócio, acredita nos seus sonhos, já comenta aqui embaixo qual foi o principal insight que você teve aqui com a presença da doutora Amanda e nos vemos no próximo episódio. Tchau!